Olá, turma de RH, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aproveitando também o momento, para reforçar o uso das máscaras, que agora é obrigatório, em qualquer local de trabalho, ao sair na rua, no mercado, enfim, vamos nos cuidar, vamos manter a nossa higiene, conforme orientações, da área da saúde, e agora vamos utilizar, esse material, esse equipamento agora que vai fazer parte do nosso dia a dia, para a gente se cuidar ainda mais, cuidarmos da nossa saúde e a das pessoas que estão ao nosso redor. Pessoal, então, como vocês, dando prosseguimento, então, às nossas atividades, vocês, conforme nós conversamos na aula passada, a nossa prova agora vai ser online dessa segunda disciplina, da disciplina de recrutamento e seleção. Então, a prova de vocês será no dia 27, na próxima segunda-feira. Então, aqui eu fiz uma revisão referente às 4 aulas. Lembrando que lá no meu canal no YouTube, tem as revisões da aula 1 e 2 e a 3 e a 4. Então, procurem reler novamente esse material, assistir novamente a explicação da tutora aqui, para vocês irem com mais firmeza, com mais confiança para a realização dessa prova na próxima segunda-feira. Tá? Lembrem também de olhar lá no grupo de vocês da turma do Whats, que tá o videozinho explicativo como acessar a prova, tá? Então vamos lá. Recrutamento e seleção. Cenário organizacional e mercado de trabalho. Você já parou para analisar quais são as principais transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas e os impactos dessas mudanças em sua vida pessoal e profissional? Você saberia relacionar as competências que o mercado exige do profissional contemporâneo, em especial o profissional de gestão de pessoas? A intensificação da competição entre as organizações foi impulsionada pela revolução das tecnologias de informação e comunicação, que possibilitaram a abertura de mercados, criando uma economia global. Na busca pela eficiência organizacional, a incorporação de tecnologias e a eliminação das tarefas repetitivas trazem efeitos para a estrutura ocupacional, porque reduzem significativamente o número de postos de trabalho e, mais do que isso, modificam o conteúdo dos cargos, tornando-os mais sofisticados, passando a exigir mais qualificação dos trabalhadores, que devem se preparar para utilizar toda a sua capacidade intelectual e de improvisação para gerar e transmitir conhecimentos. Groselli, 2008, afirma que a produção da indústria atualmente não é apenas material, mas também intelectual. Isso significa que os trabalhadores atuam com patamares tecnológicos e de produtividade superiores, o que requer maior nível educacional dos profissionais. São as pessoas que levarão as empresas a se ajustarem ao ritmo e à intensidade das mudanças, contribuindo para a superação dos desafios globais. Por isso é necessário que invistam em qualificação e use seu potencial criativo e empreendedor para trazer as inovações que as organizações necessitam. A busca pela eficiência operacional e administrativa levaram as empresas a se reestruturarem. Muitas empresas optaram pela terceirização dos serviços como segurança, limpeza, transporte de funcionários, alimentação, jardinagem e manutenção. Até mesmo os serviços de recrutamento e seleção podem ser terceirizados para empresas especializadas. Essa variável deve ser analisada pelo profissional de gestão de pessoas sob 2 aspectos. Primeiro, a terceirização, assim como a incorporação de novas tecnologias, é outro fator que contribui para a redução do número de vagas de trabalho nas empresas. Segundo, analisar e definir os serviços que poderão ser terceirizados. É uma estratégia que definirá a composição do quadro efetivo de funcionários da organização e deve fazer parte das considerações práticas da área de gestão de pessoas. É preciso salientar também que é uma iniciativa complexa e que sua incorporação pela empresa deve considerar também todos os aspectos legais que envolvem a atividade. O novo perfil do profissional almejado pelas organizações. As empresas buscam talentos,
pessoas automotivadas e com capacidade para o autodesenvolvimento e para a autoliderança, com habilidade de comunicação, relacionamento interpessoal, preparadas para o trabalho em equipe e para atuar sob pressão. Dias relata que o profissional contemporâneo deve ter uma base técnica sólida e características comportamentais como criatividade, capacidade para o trabalho em grupo, para a tomada de decisão, para a resolução de problemas e para a comunicação. Captação e retenção de talentos e empregabilidade. Você se considera atrativo para o mercado de trabalho? Quais são seus diferenciais competitivos? Você se considera um talento? Você está atento para desenvolver as competências que o mercado valoriza e que possam lhe garantir empregabilidade? Lembra que a gente já viu isso numa revisão da aula. O profissional considerado um talento está comprometido com sua carreira e preocupado em desenvolver as competências que lhe garantam empregabilidade. O profissional que adota como estratégia a atualização constante de suas competências não busca um emprego vitalício, mas a empregabilidade vitalícia. A atração e retenção de talentos depende da incorporação do talento humano na cadeia de valor da organização e do seu comprometimento em entender as expectativas desses colaboradores. Isso significa oferecer-lhes novos desafios, perspectivas de crescimento, liberdade de atuação, um bom clima organizacional, políticas de treinamento e de desenvolvimento e investir em sua empregabilidade. Gestão de pessoas, responsabilidade e linha e função de staff. Vamos ver o que significa tudo isso. O que é descentralização na gestão de pessoas? Segundo Chiavenato, são os líderes, gerentes de linha, que passam a gerenciar suas equipes. Afinal, são eles que estão próximos e que conhecem o potencial, os pontos fortes e as fraquezas de cada indivíduo de sua equipe. A área de gestão de pessoas é a função de staff. Assume um papel de assessoria e consultoria interna, oferecendo produtos e serviços aos gerentes. Então, staff é a gestão de pessoas. O autor acrescenta que, ao assumir essas novas responsabilidades, os gerentes devem aprender novas habilidades conceituais, técnicas e humanas para lidar com suas equipes de trabalho. Cabe à área de gestão de pessoas prestar assessoria aos gerentes para agregar valor à empresa e aos funcionários. Vocês viram aqui que não é porque de repente eu não vou ser um gestor de pessoas em determinada empresa que eu não tenho que saber sobre gestão de pessoas, né? De repente eu vou assumir um cargo de gerência, então é uma qualidade, é uma competência do gerente de alguma linha, de algum setor, ter também essas competências e habilidades para saber gerir as pessoas, né? Gerir aquelas pessoas que estão sob o seu comando. Tá, pessoal? Características da nova gestão de pessoas. Quais são as características da nova gestão de pessoas? A moderna gestão de pessoas marca uma mudança na visão sobre o papel das pessoas para as organizações e na maneira de lidar com elas. Essa nova visão sobre as pessoas se baseia fundamentalmente nos seguintes aspectos, segundo Chiavenato. Pessoas como seres humanos, pessoas como parceiras da organização, pessoas como talentos, fornecedores de competências, pessoas como capital humano. Assim, o autor destaca os seguintes objetivos para a gestão de pessoas: ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, proporcionar competitividade organizacional, proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas, aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, administrar e implementar a mudança, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável, construir a melhor empresa e a melhor equipe. Agora vamos falar um pouquinho sobre descrição de cargos, também que a gente já viu na nossa aula. De acordo com Chiavenato, a descrição de cargo é um retrato simplificado
do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. Ela define o que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. Ela relaciona as tarefas, deveres e responsabilidades do cargo por meio de uma narrativa e trata dos aspectos extrínsecos ao cargo. Muito bem, aqui ó, conteúdo do cargo. O que faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. Então, o que faz? Tarefas e atividades a executar. Quando faz? Periodicidade, diária, semanal, mensal, anual ou esporádica. Como faz? Através de pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, dados e informações. Onde faz? Local e ambiente de trabalho. Porque faz? Objetivos do cargo, metas e resultados a atingir. Então, essa é o quê? Uma descrição de cargos. Agora vamos ver a análise de cargo. O que é? A análise de cargo é o momento em que identificamos quais são os requisitos mínimos que o profissional que irá ocupar o cargo precisa ter para executar suas atividades de maneira apropriada. Entre esses requisitos, podemos citar a formação acadêmica, idade e experiência anterior na função. Aqui, pessoal, tem um exemplo que eu coloquei que está lá no livro de vocês, de descrição de cargo. Depois, olhem lá na página para vocês analisar, com maior detalhes, então, esse exemplo aqui, tá? Vamos ver sobre o recrutamento, formas e instrumentos para a captação de talentos. A solicitação de pessoal, também denominada de requisição de pessoal, RP, ou requisição de empregado, é um documento que registra a solicitação dos funcionários necessários para as vagas a serem preenchidas na organização. Essa solicitação é feita pelos gestores, de acordo com o seu processo de trabalho, departamento ou área da organização. O processo de recrutamento é oficializado por meio de um formulário geralmente denominado requisição de empregado, requisição de pessoal ou solicitação de pessoal, que pode ser um documento físico ou eletrônico virtual. Independente do meio utilizado, trata-se de um documento que deve ser preenchido e assinado pelo responsável pela vaga, em aberto e serve para formalizar a necessidade de pessoal e registra todos os requisitos para a contratação. Esse assunto não tinha lá nas revisões das aulas. Quem assistiu todos os vídeos das aulas, da revisão que eu fiz das 4 aulas, não tinha. Esse é um assunto novo que eu abordei aqui, tá, pessoal? Tem outros assuntos novos também. Mercado de trabalho e seus impactos na definição de estratégias de recrutamento e seleção. De acordo com Chiavenato, o mercado de trabalho é dinâmico e muda continuamente, e dependendo de sua situação de oferta ou de procura, influencia as práticas de gestão de pessoas e também o comportamento dos candidatos a emprego. O mercado de trabalho funciona em termos de oferta e procura, ou seja, disponibilidade de empregos e demanda de empregos. Aqui eu também já fiz na revisão, quando o mercado de trabalho está em oferta ou em procura, Qual é a posição, Por que da importância de nós gestores precisarmos saber como é que está o mercado, Para ver de que tipo a gente vai fazer o recrutamento, o que a gente vai oferecer a mais, o que a gente pode deixar, tá? Então, bem importante também vocês retomarem esse assunto lá no livro da disciplina, tá? Práticas de gestão de pessoas. Aqui é as mesmas, continua sobre o mercado de trabalho, tá, pessoal? Vamos lá. Recrutamento, formas e instrumentos. Chiavenato explica aqui. Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos e oferecer competências para a organização. É basicamente um sistema de informação por meio do qual a organização divulga e oferece ao mercado de RH as oportunidades de emprego que pretende preencher. O que é recrutamento interno? O recrutamento interno ocorre quando a organização procura preencher uma vaga para um posto de trabalho,
mediante o remanejamento de seus funcionários, que podem ser promovidos, transferidos, movimentação horizontal ou transferidos com promoção, ascensão profissional, conforme aponta Araújo Garcia. Aqui vamos ver, aqui tem um quadro das vantagens e desvantagens, vou ler só umas duas delas, tá? Vantagens, então, menor custo direto, mais econômico em relação ao tempo de investimento e estimula a preparação para a promoção, promovendo medidas especiais de treinamento e criando um clima sadio de progresso profissional. Quais as desvantagens do recrutamento interno? Requer pessoas muito bem preparadas e que conheçam muito bem todas as áreas da empresa, e o indivíduo chega a um determinado nível e estaciona. Princípio de Peter. Agora vamos falar sobre recrutamento externo, que a Venato define recrutamento externo como a busca por candidatos de fora da organização para trazer experiências e habilidades que atualmente não existem na organização. Aqui também, como no recrutamento interno, no externo também tem suas vantagens e suas desvantagens. Vamos ler então duas de cada. Vantagens: traz sangue novo para a organização e possibilidade de atualização no estilo e nas tendências do mercado. As desvantagens: o processo pode ser mais demorado, necessita de maior cuidado uma vez que o candidato é desconhecido. Práticas e técnicas atuais de recrutamento. As técnicas de recrutamento são os métodos de divulgação das oportunidades de trabalho pelas empresas. É importante observarmos que a escolha pela técnica ou veículo de recrutamento a ser utilizado depende da organização, pois tais veículos não captam candidatos com a mesma qualidade. Agências de recrutamento. A empresa pode decidir contratar o serviço de uma agência de emprego para realizar o recrutamento e a posterior seleção de candidatos. É um meio de recrutamento que, na maioria das vezes, agiliza o processo por ter uma equipe focada nessa tarefa. Porém, tem maior custo, que a Venato descreve algumas razões possíveis para que as empresas busquem esse serviço de forma eficaz. 1. A organização não possui um órgão de RH e não está preparada para recrutar ou selecionar pessoas de certo nível. 2. A necessidade de atrair um grande número de candidatos qualificados e a organização não se sente capaz disso. 3. O esforço do recrutamento visa alcançar pessoas que estão atualmente empregadas e que não se sentem confortáveis em lidar diretamente com empresas concorrentes. 4. O preenchimento do cargo é confidencial e não pode ser divulgado no mercado ou internamente. Contatos com escolas, universidades e instituições de classe. Escolas, universidades e instituições de classe são fontes atraentes de recrutamento, pois formam constantemente profissionais e os qualificam para o mercado. Por isso, podem ser um grande recurso captador de candidatos para as vagas da organização. Cartazes ou anúncio em locais visíveis. Apesar de essa ser uma técnica de recrutamento bastante simples e de ser baixo custo, pode ser muito eficiente em alguns casos. Muitas empresas usam cartazes em locais próximos à organização, como terminais urbanos de transporte, coletivos, estabelecimentos comerciais de grande circulação, como padarias, mercados ou mesmo cartazes afixados na frente da organização com o descritivo das vagas disponíveis. Currículos pré-cadastrados. Nesse caso, se enquadram as pessoas que participaram anteriormente do processo de recrutamento e seleção e que por algum motivo não foram selecionadas naquele momento em geral. Em geral, as empresas criam um banco de dados com esses currículos e acabam por utilizá-los tempos depois. Os currículos mandados pela internet para os sites das empresas também são considerados pré-cadastro, como os currículos deixados nas empresas de recursos humanos. Contudo, Araújo e Garcia afirmam que esses currículos têm um prazo de validade e seguem para a lixeira, passado algum tempo, dependendo, claro, das posições.
indicação por pessoa da organização. O método de indicação de pessoas é também muito utilizado, estando próximo da prática organizacional. Esse método constitui um fator de segurança por parte da empresa, porque apresenta baixo custo, alto rendimento e retorno rápido. Até algumas empresas, elas bonificam, os funcionários por indicar pessoas, porque isso também faz com que o funcionário se solidarize e se ter um certo grau de comprometimento com a organização. Meios de comunicação: jornais, revistas e rádios. O anúncio em jornais ou revistas é uma excelente opção por atrair muitos candidatos, mas isso depende muito do cargo que será anunciado. Em caso de cargos mais específicos, por exemplo, pode ser mais interessante o anúncio em uma revista especializada do que em um jornal local. Um anúncio torna-se bastante eficiente, em geral para cargos mais complexos, como coordenadores, supervisores e gerentes de cargos cuja demanda de vaga é maior que a oferta de profissionais qualificados, como é o caso dos profissionais de vendas e da área comercial. Vamos ver então, pessoal, agora as principais técnicas de seleção. Em toda atividade são escolhidas as pessoas responsáveis por exercê-la, bem como o fluxograma das atividades que se trata das etapas de sua execução. Após isso, inicia-se a operacionalização. Nesse momento, vamos realizar a parte prática de um processo seletivo, que se inicia com a seleção e análise dos currículos dos candidatos, outra fonte de informação importante para os selecionadores. Vamos passar, pessoal, então, para a análise de currículo. Essa é a primeira etapa do processo de seleção e aquela que deve ser feita com bastante critério para que não se elimine candidatos demais. Um elevado número de candidatos que não se adequam ao perfil da vaga solicitada ocasiona um enorme gasto de tempo e dinheiro, o que pode ser desnecessário. O currículo é mais utilizado quando o objetivo profissional do candidato é uma posição de alto prestígio social. Já para as posições de menor prestígio social é utilizada a ficha de emprego, que consiste em um formulário a ser preenchido pelo candidato, geralmente o departamento pessoal da empresa. Essa ficha contemplará as informações básicas do candidato. Aqui eu coloquei um modelinho que está lá no livro de vocês de um currículo, tá? Aqui nós também já tínhamos visto nas nossas outras revisões sobre os testes, as provas objetivas, os testes orais, testes escritos. Vamos ver mais testes de conhecimentos gerais, testes de conhecimentos específicos. Eu vou só passando um pouquinho aqui, gente, para não ficar muito repetitivo, tá? Os testes psicológicos também a gente já tinha conversado sobre eles. A prova situacional, que são também conhecidas como simulações. Jogos e dinâmicas de grupo. Quando a vaga a ser preenchida é estratégica, essencial para a rotina organizacional, a aplicação das dinâmicas é altamente aconselhável. Agora vamos falar um pouquinho sobre entrevistas. Essa é a técnica de seleção mais utilizada pelas organizações. Ela pode ser feita pelo próprio Departamento de Recursos Humanos da empresa ou também pelo órgão de staff, que pode ser uma agência de empregos. Aqui, pessoal, tem os tipos as etapas da entrevista: a abertura, a pesquisa, a troca e o fechamento. Sobre desenvolvimento de carreira, abordagem da sua formação profissional, experiências passadas, empresas em que trabalhou, motivos pelos quais saiu dessas empresas, insatisfação na vida profissional, planos e ambições na carreira. A gente também falou sobre esse assunto, que é o itens do roteiro de entrevista. Esses dois aspectos são bem importantes, por isso que eu deixei aqui novamente: desenvolvimento da carreira e relacionamento profissional. O ambiente familiar, interesses pessoais, relacionamentos sociais, perspectivas futuras, também são bem importantes esses pontos aqui. Os resultados no processo de seleção: a eficiência reside em fazer corretamente as coisas, saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimento que sejam válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade e contar com o mínimo de custos operacionais, envolver as gerências e suas equipes no processo de escolher candidatos, etc. Também comentei nas outras revisões, gente. Então, os tipos de entrevista. Então, elas são divididas em entrevista totalmente padronizada,
estruturada, entrevista diretiva, entrevista não diretiva, entrevista coletiva, entrevista por computador e entrevista por videoconferência. Seleção por competências. O conceito de competências diz respeito às características pessoais por meio dos conhecimentos, habilidades e atitudes, desempenhadas ao longo de um determinado período nas atividades efetuadas, formando assim um conjunto de capacidade humana construída na personalidade das pessoas. Essa formação fundamenta-se na inteligência do indivíduo ao demonstrar as qualidades requeridas por determinadas situações, elevando a um alto nível de competências. Portanto, essas competências só têm importância se for continuamente inovadas, ou seja, buscar cada vez mais aprender e aprender. Entrevista por competência, vou passar aqui que a gente também já viu. Vamos aqui. Aqui eu deixei, vamos passar aqui, um modelo bastante utilizado é da entrevista baseada no currículo. Também nós já tínhamos comentado, mas revise esse conteúdo lá no livro de vocês, no material. Tá, gente? Então, pessoal, aqui ficou a minha revisão, né? Alguns pontos eu passei ali para não me repetir novamente o que eu já fiz lá nos outros vídeos, tá? Aprofundando um pouquinho melhor. Então, né, assistam, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Então, assistam esse vídeo e também revejam os slides para estudar para a prova. Lembrando que a prova é individual, né? Cada prova é diferente, né? Então, estudem, tá? Estude, se preparem, se qualifiquem. Eu sei que vocês são bem dedicados, empenhados e vocês vão super bem, tá? Na próxima segunda-feira, eu vou estar fazendo uma revisão sobre a aula 1 e a aula 2 dessa disciplina que está acontecendo, que é rotinas trabalhistas e departamento pessoal, tá? Então, eu vou fazer a revisão semana que vem, referente a essas duas aqui, essas duas aulas que estão na aula passada e dessa aula que irá acontecer hoje. Tá, pessoal? Beijos, fique com Deus, até mais.